Sejamos bem-vindos mais uma vez nessa sexta-feira em nossa casa de oração. É sempre com muita alegria que nós recebemos a todos em nossa casa. Que Jesus, neste instante, possa acolher cada um que aqui está presente com amor, paz e muita união. E hoje nós temos a grata presença do nosso irmão Marcos Vinícius Cavalcante, vai falar da justiça divina. Marcos, para quem lembra, nós divulgamos muito aqui o estudo da mediunidade que está acontecendo lá na quarta-feira no Allan Kardec. O Marcos é o facilitador que está fazendo esse trabalho lá no centro. Então, antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão, nós vamos convidar a todos a fechar seus olhos, para fazermos uma oração. E Senhor, nosso mestre, amigo, que se faz presente na nossa casa nesta noite, nós que aqui estamos, Senhor, em comunhão com os pensamentos, agradecemos a Tua presença, agradecemos juntos neste instante. Que o Senhor abençoe as nossas atividades da noite, que o Senhor abençoe o nosso palestrante, que os seus pensamentos confundam-nos com o do Senhor. Obrigado, meu Deus, e que assim seja. Então, Marcos, meu irmão, pode ficar à vontade aqui, a casa é sua. Bom, boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Eu já participei de algumas atividades aqui antes da Covid, né? E hoje nós vamos conversar sobre a justiça divina, como foi no nosso dia a dia. Está muito mais próximo do que a gente possa imaginar, né? Então, nossa apresentação hoje vai ter esse sumário, vamos falar uma introdução sobre o conceito de justiça, principalmente alguns conceitos filosóficos, umas parábolas de Jesus que abordam esse conceito de justiça, muitas vezes pouco entendido ainda nos dias de hoje. Vamos falar do conceito de justiça segundo ensinou Jesus Cristo, o conceito de justiça apresentado pela doutrina espírita, e aí nós vamos fazer um fechamento de todos esses conceitos de justiça com o conceito de justiça divina, que é a proposição inicial, né, da nossa fala, ok? Então nós vamos seguir esse roteiro, começando aqui com... desde que o homem começou a pensar e a tentar explicar a vida, as coisas, o conceito de justiça foi uma das primeiras coisas que tentou ser explicada, né? Os filósofos gregos, né, famosos por tentar explicar as coisas, definiram justiça como harmonia, como uma virtude. Aí nós temos Tomás de Aquino, já mais na Idade Média, seguindo Aristóteles, definindo justiça como dar a cada um o que é seu, baseado na lei natural, um conceito muito próximo da doutrina espírita. Você veja bem que, bem antes do surgimento da doutrina espírita, a ideia de justiça que está incrustada em nossas consciências já se fazia atrás. O Immanuel Kant, que é um filósofo mais próximo aos nossos dias, mas ainda antecedendo a doutrina espírita, fala que a justiça é um respeito à autonomia e à dignidade humana. Ainda o Kant, ele tem uma frase muito famosa que lhe é atribuída, que em considerando a necessidade do conceito de justiça, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para que houvesse equilíbrio na sociedade, né? Aristóteles, ele, no conceito de justiça dele, ele divide a justiça em dois tipos de justiça. A justiça distributiva, que é dar a cada um conforme ele merece, conforme o mérito, e a justiça corretiva, usada para correção de desigualdades através de punições ou compensações.
Então Aristóteles formulou a justiça nessas duas diretrizes, né? Dá a cada um conforme fosse justo. O problema aí é definir o critério do que é justo. E a justiça corretiva, quando haviam, por exemplo, discussões. Discussão muito comum, essa terra é minha, o outro fala, não, essa terra é minha. E aí, você invadiu minha terra, ou não, você que invadiu minha terra. Então, teria que haver um sistema para resolver esses problemas. Essa seria a justiça corretiva. A justiça só é corretiva somente quando a distributiva falhou. Esse é o conceito de Aristóteles. O que nós vemos aqui? Que entender o conceito de justiça já era um esforço que nós fazíamos já há muito tempo. Harmonia, equilíbrio. Geralmente, no mundo, a justiça está associada a uma balança. Tem a deusa da justiça dos romanos. A deusa da justiça, ela tem uma balança numa mão e ela tem uma espada na outra mão. Porque ela tem a justiça distributiva, ela dá a cada um conforme o seu merecimento, mas também ela tem uma espada para a justiça corretiva, quando se faz necessário. Agora vamos entender esse conceito de justiça através de alguns ensinamentos de Jesus. A parábola dos talentos, acredito eu que todos aqui estejam familiarizados com essa história da parábola dos talentos. Está lá no livro de Lucas e no livro de Mateus. A parábola dos talentos, resumindo aqui, só para a gente lembrar, é aquela que um senhor confia 5 moedas a um servo, ele vai viajar, ele confia 5 moedas a um servo, ele confia 3 moedas ou 2 moedas a um segundo servo e 1 moeda a um terceiro servo. E aí, os 2 primeiros multiplicam essas moedas que receberam. E o terceiro, com medo de perder a moeda, ele enterra a moeda para devolver ao Senhor quando o Senhor voltasse. O Senhor voltou, O Senhor voltou e o que aconteceu? O que recebeu 5 talentos produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, e o que produziu só 1 devolveu só 1. Vamos lembrar também, uma coisa importante de lembrar aqui, que Jesus está falando para o povo da época, para o povo. E é importante entender a relação entre servo e senhor na época de Jesus. Não é como no dia de hoje. O senhor ele podia mandar chicotear o servo a hora que ele quisesse, com ou sem motivo. Mas esse senhor era conhecido como senhor justo. E aí o que ele fez? Ao servo que devolveu mais 5, ele disse: servo bom e fiel, fica com esses 5, se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Parabenizou. O segundo, que também prestou contas das 2 moedas, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, serás fiel no muito. E o terceiro chegou lá com aquela história: como eu sabia que o senhor era severo, eu escondi a moeda. Aí ele: servo mau, você não produziu nada com o que eu te dei. Retira até o que você tem e dá para o que teve e que produziu mais. Veja aí que ele está fazendo uma justiça distributiva e punitiva ao mesmo tempo. Ele está punindo o servo que não produziu nada. Ele recompensa proporcionalmente os 2 outros servos e ele pune o que escondeu o talento. Ainda falou que ele ia ser jogado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes.
essa é uma das famosas parábolas que a gente pode perguntar para nós mesmos: foi justo o que ele fez? Mas coitadinho do servo, estava com medo, devolveu. Foi justo o que ele fez? Dentro de uma ótica espírita, nós recebemos muitos talentos. A mediunidade, o dom da fala, a capacidade de cuidar da evangelização infantil, a capacidade de gerenciar uma casa espírita. Inúmeros talentos nós recebemos, né? Inúmeros, diferentes talentos que, conforme Paulo, pode ser em conjunto, né? O Espírito, o Senhor é um mesmo, mas os talentos são diferentes. E a doutrina espírita fala que a justiça divina, e aí a justiça divina lá no futuro, em algum momento, vai nos perguntar: que fizeste do talento que eu te dei? Aqui na doutrina espírita ensinamos que os médiuns ostensivos, os médiuns, eles solicitaram esse talento, receberam esse talento, e por óbvio, nessa lógica de justiça aqui colocada, eles têm que produzir alguma coisa com esse talento. Alguns mais, outros menos. Mas se eu enterrar o meu talento, a justiça vai me corrigir. Certo? Isso se aplica diretamente a todos os outros talentos que nós temos. E os talentos que nós temos, nós sabemos que temos. Você sabe cantar. Sabe tocar um violão. Isso serve muito para harmonizar. Para outras coisas também. Que fizeste do talento que lhe foi dado? Eu fiz alguma coisa. Ah, mas eu tenho vergonha, não quero, não vou, coisa e tal. Essa é uma primeira reflexão que Jesus nos apresentou por parábolas, que diz o seguinte: a justiça cobra o que fizemos dos talentos recebidos. Se você nasceu numa boa família, se você teve acesso ao espiritismo, se nunca lhe faltou comida, se nunca lhe faltou abrigo, nunca lhe faltou nada, você teve tudo. O que você fez disso? Isso é bem cotidiano, viu? Isso é bem comum. É muito comum vermos jovens talentosos, olha a palavra, jovens talentosos, desperdiçando o seu talento. Dói o coração quando a gente vê uma coisa dessa. E não precisa nem desencarnar, para a cobrança do mau uso do talento aparecer. Mas vamos a uma outra parábola. Essa parábola é muito interessante também, principalmente para aqueles que trabalham em diversas casas de oração. É a parábola dos trabalhadores da última hora. Também é uma parábola bem conhecida no meio espírita, no meio católico, no meio cristão em geral. Essa parábola, vamos resumir aqui, também está no livro de Mateus, ou capítulo 20 ou capítulo 25. Agora eu não lembro, mas provavelmente o capítulo 20, dos versículos 1 a 17. Ou o capítulo 25. Aqui fala de um senhor que tem uma vinha e está na época de colher, né? Está na época de colher as vinhas. E era costume nessa cidade, assim como é costume em muitas cidades ainda hoje, ter uma praça onde ficam os trabalhadores, né? E os senhores de vinha vão lá, os senhores que têm fazendas, vão fazer coisas, vão lá e contratam esses trabalhadores. Então, ele foi... É interessante também aqui, só fazer um parênteses rápido, quando você vai ler a parábola, conta que ele foi na 4ª hora, na 5ª hora. É interessante entender como que os judeus contam as horas, certo? Para o judeu, o dia começa às 18 horas no pôr do sol. Na cabeça de qualquer judeu é quando o dia começa, né? Na nossa é às 6 da manhã, mais ou menos.
Por isso que ele vai na quarta hora, na quinta hora, ok? E aí eles dividem na quarta vigília, mas é interessante. Ele vai, começa a contratar as pessoas. Chega cedo lá, os que tem ele leva. Analisando, viu que não dava. Então ele volta novamente. Só que quando ele chega lá, olha, eu quero que você vá na minha vinha colher. E ao final da sua jornada eu vou te dar um denário, uma moeda. Topa? Topa, então eu vou. Aí viu que não dava, ele volta num segundo momento e leva mais gente. Fala, olha, vou levar vocês, vocês vão colher e no final do dia eu te dou um denário. Topa? Topa. Já no finalzinho do dia, na última hora, ele vê que precisa de mais gente para terminar o trabalho daquele dia. E vai na praça e vê aqueles trabalhadores que passaram o dia lá sem ser contratados. Sabe lá por quê? Estava lá, mas ninguém contratou eles. E aí ele falou, não, vamos lá, vocês vão colher e no final do dia eu vou te dar um denário. Ele era o dono, ele podia dar o que ele quisesse, ele acertou. Toparam e foram. Final do dia fez a fila para receber. Aí foram receber os da última hora primeiro. Isso já causou um incômodo. Burburinho. Lembra da relação senhor e servo? Ninguém ousaria questionar o Senhor. Na época do Cristo, ninguém questionava. Tinha direito trabalhista. Ninguém botava ninguém na justiça. Não tinha justiça trabalhista. O Senhor fazia o que ele queria. Mas, burburinho, o pessoal chegou aí, vai receber primeiro. Aí o Senhor deu um denário para cada um daqueles que chegou na última hora. Quando ele fez isso, quem estava lá no final da fila, já começou, opa, se esse pessoal que trabalhou 1 hora ganhou 1, eu vou ganhar mais. Já ficou? Aí vem o pessoal da segunda jornada, que recebeu depois. Também recebeu um denário. Aí os caras que ficaram lá atrás, ficaram assim, pô, pera lá, o cara só trabalhou 1 hora, ganhou um denário. Eu trabalhei, sei lá, 4 horas, o pessoal que trabalhou 4, 5, ganhou 1 também. Aí chegou a vez dos últimos, né? Os que foram contratados primeiro. Não deu outra, ganharam um denário também. Aí o burburinho, mesmo ninguém contestando o Senhor, e o Senhor ouviu o burburinho, né? O Senhor ouviu o burburinho. Vocês, assim, não precisa me responder, vocês acham justo isso? O cara está lá desde que o sol nasceu, trabalhou 12 horas, ganhou o mesmo tanto do que trabalhou 1 hora só, vocês acham justo? Hein? Hein? Será que foi? Mas não foi acertado? Se alguém chega para você e fala assim, vem trabalhar para mim, aí você fala, qual o serviço? O serviço é esse. Qual o salário? O salário é esse. Aí no final do serviço que você faz, você recebe o salário que foi combinado. É ou não é justo? Como diz minha filha falava, o combinado não é caro nem é barato. É o combinado. Ora, eu te contratei por um valor. Eu paguei o valor combinado. Por que você está com raiva? O que você tem a ver com o que eu contrato? Eu sou o senhor, eu contrato e pago o salário que eu quiser. Você pode aceitar ou não. Não aceitou? Eu não te paguei? Então qual que é o problema? Vocês não podem questionar porque eu quis ser mais generoso com esses últimos do que... Mas no Espiritismo, a gente pode chegar numa casa espírita e aí tem um servidor que chegou na casa espírita, tem 4 meses, no 5º mês ele já está organizando o bazar, ou está organizando um chá.
Aí aquela pessoa, eu estou falando de uma casa espírita hipotética, certo? Aquela pessoa que está 14 anos arrumando bazar, ela fica magoada. Eu estou aqui, não falta uma palestra. Aí essa chegou ontem, já está cantando lá na frente. Isso não é justo, porque, veja bem, olha aí a gente sendo trabalhador da vida. Mas no Espiritismo ainda tem uma coisa que a gente acrescenta. Aquela pessoa hipotética está na casa espírita há 6 meses, nessa encarnação. Nessa encarnação. Você sabe quanto tempo ele pode estar nesse serviço? Hã? De repente, se a gente tem acesso às fichas de reencarnação, eu vou contar um breve episódio que eu vivenciei, que era sobre um trabalho na casa espírita. E aí, numa reunião mediúnica, eu tive a oportunidade de perguntar. Era um centro espírita que existia há, vamos botar um centro espírita hipotético, existia há 20 anos. Aí eu perguntei de um trabalho que estava sendo desenvolvido nessa casa espírita de 20 anos. Aí o espírito respondeu, olha, nesse centro espírita aqui, eu estou há 180 anos. Eu falei, só tem 20? Espera lá. E nesse trabalho que você resolveu implementar faz 1 ano, eu estou nele nos últimos 50 anos. Aí minha ficha caiu. Que quando um serviço vem ser implementado numa casa espírita, ele já foi planejado muito mais antes no plano espiritual. Aí, de repente, aquela pessoa que chegou, que está com 6 meses de cara espírita, ela tem muito mais tempo nessa atividade do que você que está 14 anos. Aí onde está a justiça? Temos que ter muito cuidado com os melindres, né, com os sentimentos. Além de incentivar as pessoas que estão chegando a participarem das atividades. Né? Mas, na verdade, né, quando o trabalhador pronto, ou quando o servidor pronto para o serviço aparece, o serviço vem junto com ele. E muitas vezes a gente tem que entender, nós somos espíritas, pô. As existências anteriores e posteriores é um fato que tem que ser usado no nosso juízo, na nossa análise. Não podemos analisar uma coisa excluindo as existências anteriores a essa atual. Então, de repente, aquele menino, aquela menina, a gente chama menina, está com 50 anos, não chama menina, né? Estou há 30 anos na casa, chegou agora, já está organizando o bazar, já está fazendo chá, já está dando... Já é palestrante. Não é? Cada um tem seu dom, cada um tem seu momento e as encarnações para trás estão aí. De repente, esse trabalhador da última hora, ele não é tão da última hora assim. Nossos outros irmãos cristãos não têm essa visão, mas nós temos. Então nós vamos além da generosidade do Senhor e além do fato de que foi pago, que foi contratado. Além disso, acrescentamos as existências anteriores. Certo? Então quando a gente vai, aparentemente acha que foi injusto, porque muita gente de coração acha isso injusto. Pô, para lá, pô. 1 hora vai receber o mesmo? Se Deus fez o pagamento, e nessa parábola que Jesus trouxe para a gente, o Senhor representa quem? Deus. O Senhor representa Deus. Se o Senhor julgou fazer aquele pagamento, se Deus julgou colocar aquela pessoa naquela posição, naquele momento, eu estou questionando, aí eu pergunto,
Será que é justo? Meu questionamento. Essa é a justiça divina aplicada no cotidiano. E vemos isso em muitas outras situações, né? Uma vez eu estava numa missa, uma missa de um batizado, eu tive que ir porque eu era o padrinho. Mas eu estava escutando o sermão do padre, foi uma missa agora perto de junho. E sabe o que o padre estava reclamando? Que o pessoal mais antigo boicotou a barraquinha que um outro pessoal mais jovem tinha feito. Dentro da igreja o padre estava indignado. Ora, o que é isso? Trabalhadores da última hora. Ó, minha gente, não foram, não compareceram, não venderam, sei lá, o convite. O padre, na missa de batismo da minha irmã, estava reclamando que um grupo estava boicotando o outro. Cristãos. Então, espíritas, nós somos cristãos também e nós não somos melhores que ninguém. Temos, sim, mais informações. Aí quem tem mais informações, tem um critério de justiça que fala assim, a quem mais é dado, está aqui a parábola dos talentos, a quem mais é dado, mais é cobrado. E o Senhor é tão justo, por que ele não deu 5 talentos para o mais incapacitado? Porque ele conhece cada um. Ele sabe. Né? Uma vez perguntaram para... e se Kardec falhasse, que seria do Espiritismo? A resposta, acaso tu achas que Deus ia mandar só um para um negócio desse? Tu acha mesmo? Para a fundação do Espiritismo, vocês acham mesmo que Deus ia mandar só um? Aí derruba ele, derruba tudo. Não, não é assim. Tinha vários outros que iriam assumir a função. Aí tem gente que fala dos escolhidos. Deus escolhe mesmo. Mas é pela capacidade de cada um. Ele dá 5 talentos para quem ele já sabe que vai. Ele sabe. Ele deu um talento para aquele outro para ver se ia. Mas não foi. E ele precisava de uma correção. Então, da próxima vez que ele receber um talento, ele não vai esconder mais, porque ele já sabe que o resultado não é bom. Aí é a justiça corretiva. Deus não castiga. Deus não castiga. Quem acha que é castigo é quem está passando pela correção. Esse negócio de castigo de Deus não existe. A última parábola. Essa também é interessante. Parece com a parábola do filho pródigo. Ele tem 2 filhos, um outro senhor tem 2 filhos. E olha que agora não é servo, hein? Ó, presta atenção na sutileza da parábola. A parábola é bom pela sutileza, né? Antes eram servos, agora são filhos. Filhos. E aí, um dos filhos, o mais velho, chega, me dá a minha parte da herança. Coisa estranha, né? Porque hoje em dia, quem está vivo não tem herança, né? Mas ele pediu a parte dele. O pai conhecia o filho. Tá, vai. Aí ele foi para o mundo. Tem até uma música aí famosa, né? Tudo é do pai. E aí ele foi, perdeu tudo. E o outro filho, nesse tempo lá, enquanto o pródigo estava curtindo a vida, estava lá, acordando, trabalhando, fazendo a parte dele. Aí um dia, quem aparece lá, sem nada, zerado? O filho que pegou, gastou tudo. Aí ele chegou lá, o pai fez uma festa, mandou matar um boi. O filho que estava lá todo dia do lado do pai, falou, peraí, nunca teve festa para mim. Nunca teve festa para mim. Eu estou aqui todo dia, na lida, no trabalho. Meu irmão sai, gasta tudo, volta aqui estrupiado, meu pai ainda manda fazer, recebe ele de volta, ainda manda fazer uma festa, pô.
É justo isso? Agora vocês vão ter cuidado em responder, né? Mas de coração, lá no fundo, a primeira vez que você ouviu essa parábola aí, achou justo? Sim, de coração. Pô. Hã? Existe uma passagem, que é nessa parábola aqui, que fala: há mais alegria no céu quando eu recupero uma ovelha perdida do que 100 que já estavam no caminho. Mas vamos pensar o seguinte: se seu filho vem pedir premiação porque está tirando notas boas, é justo ele ganhar algum prêmio? Você está educando ele bem? Não é justiça divina para o cotidiano que vocês pediram? Não foi? Então, seu filho, ó, pai, mãe, aqui meu boletim, ó, só tem 9 e 10. O que eu vou ganhar? Hã? Isso, não fez mais do que sua obrigação. Eu falei para minha filha: você já ganhou. Ganhou o quê? Conhecimento. Então nós temos uma incoerência aqui. É a mesma situação do filho pródigo. Só que eu não estou falando do pródigo. Essa parábola não é sobre o filho pródigo. Essa parábola não é sobre o filho pródigo. Essa parábola é sobre o filho que ficou lá. Essa parábola é sobre o filho que ficou lá, que esperava uma recompensa por fazer o que ele tinha que fazer. Ah, mas eu sou médium nessa casa espírita, nunca faltei. Eu podia receber umas mensagens privilegiadas aí do plano superior, não é não? Pô, eu tenho uma irmã que ela fala para mim: ó, tu que é bem relacionado lá, vê se consegue. Eu faço o que eu pedi para fazer, eu faço o que eu tenho obrigação de fazer. O espírita tem que, de uma vez por todas, compreender que é um devedor, que está aqui para saldar e quitar dívidas. Certo? Essa parábola é sobre o filho, não é, chama a parábola do filho pródigo, mas deveria ser a parábola do filho que ficou. Porque é sobre ele essa parábola, é sobre ele. Então, toda vez que nós esperamos uma recompensa, existe uma passagem no livro Nosso Lar, quem leu deve lembrar, que o André Luiz ele vai conversar com a mãe dele, que está num outro plano, sobre o tal do bônus hora. Todo mundo já ouviu falar, quer dizer, quase todo mundo aqui da Casa Espírita já ouviu falar desse tal de bônus hora. E aí, não, deixa eu ir lá para a minha reunião mediúnica, que hoje eu vou ganhar 3 bônus hora. Não, deixa eu ir lá para aquela assistência da sopa para aquele monte de pobre faminto, porque hoje eu vou ganhar tantos bônus horas. Resumo da conversa do André Luiz com a mãe dele: a hora que você conta, não conta. Dá uma decepção em muita gente, né? No livro, lá em Nosso Lar, quem faz, tem vários departamentos, não é isso? Quem faz a contabilidade do bônus hora? Vocês lembram qual é o departamento? É o departamento da União Divina. Esse departamento, ele é constituído por pessoas que não pertencem à Terra. São de um plano muito mais evoluído. E eles que fazem a contagem do bônus hora. Na realidade, quem conta o bônus hora de cada um de nós é Deus. Então você desencarna achando que vai conversar com Deus. Tem gente que desencarnou. Nós temos relatos de pessoas que desencarnaram, estavam lá sentados esperando que ia conversar com Deus. Por quê? Vamos para séculos anteriores. Não faltei nenhuma missa, mandei rezar tantas missas, participei, doei dinheiro. É um costume muito comum até o século XIX, XX, nas heranças, tem um dinheiro destinado para a igreja, que era para
conseguir alguma coisinha a mais lá, né? Então, a gente que... eu, por exemplo, acho que perguntaram aqui no início onde que eu atuava, eu gosto de falar, eu sou servidor da Casa Espírita Allan Kardec, fica lá na Jaiara. Eu gosto de usar a palavra servidor, não gosto de usar a palavra trabalhador, porque as palavras, né, elas são os emissários da alma, elas são os emissários do pensamento. E quando a gente fala que é trabalhador, pressupõe um salário. Mas isso é como eu penso, cada um pensa do jeito que quiser. Eu gosto de dizer que sou servidor, porque o servidor não recebe nada em troca. Então não tenho expectativa. Ou seja, o que vier é lucro. Né? O que vier é lucro. Vou fazendo. Chama para ajudar, chama para fazer isso, chama para fazer aquilo, chama para fazer... Vou, não perco uma oportunidade. Mas eu não estou aqui contando meus bônus horas. Não dá nem um bônus hora aqui, né? Dá 40 minutos, 40 minutos hora de bônus. 40 bônus minutos, né? Porque o que eu conto não conta. É justo? É justo. Ele perdoa. Uai, você errou. Já pensou que se quem errasse não tivesse oportunidade de corrigir? Agora, a parte que você recebeu, você não vai receber mais. Isso ficou bem claro. Estou feliz com a sua volta. E o filho mais velho tem que aprender o seguinte. Você fez o que você tinha que fazer. Não vai ganhar nenhum. A festa não foi para nenhum dos filhos. Qual foi o motivo da festa? O resgate de uma ovelha perdida. Então, há mais alegria no céu quando se resgata uma ovelha perdida do que quando entram 100 que já estavam no caminho. Você já estava no caminho. Você quer o quê? Então, por esse motivo, se meu filho vinha pedir, ou minha filha vinha pedir premiação pelas notas que tira, se eu der premiação, aí eu estou estragando o menino. Porque aí ele vai querer premiação por tudo. E uma hora o mundo vai ensinar diferente. A justiça divina, ou a justiça, conforme Jesus, resume a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento é muito difícil da gente praticar, porque a gente, para falar bem a verdade, a gente não sabe direito o que é Deus. Logo no Livro dos Espíritos, até que se você tiver paciência de ler até a questão 25, 26 ou 27, lá nessa altura os Espíritos já vão falar só, olha, entender mesmo, Deus, vocês não têm capacidade não. Esquece. Algumas coisinhas vocês podem entender. Mas entender o que é Deus, quem acha que entende o que é Deus, vai lá ler o Livro dos Espíritos. Ah, eu entendo o que é Deus. Entende mesmo? Né? Tem coisas que assim... Aí ele fala assim, para quem é muito orgulhoso é difícil escutar isso. A vossa inteligência não tem capacidade. Mas ele fala assim, um dia vocês vão entender. Lá na frente. Agora, algumas coisas nós já sabemos. Principalmente o que não é Deus. Deus não é um velhinho de barba branca que fica sentado com um caderno anotando o que a gente faz e o que a gente não faz. Ele não é isso. Ele não pune, ele não castiga, ele não privilegia. Ele é justo, é o que a gente está falando hoje. Então, segundo Jesus, ele ainda dá o segundo mandamento, que é mais fácil da gente entender. Ama o próximo como a si mesmo. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa passagem, mas um dos apóstolos levantou a mãozinha assim. Senhor, assim, quem que é o próximo? É só os espíritas, né? Porque eu não vou ajudar esse povo evangélico. Porque
Porque o judeu ele não considerava ajudar um samaritano, mas de jeito nenhum. Samaritano para ele não. Samaritano não vai dar. Aí é que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Você quer saber quem que é o próximo? É até aquela pessoa que você mais detesta. Ele é o próximo. Você não precisa ficar amiguinho dele, dar beijinho. Você não precisa nem confiar nele. O amor, nesse sentido, é um sentimento tão imenso que eu precisaria de muitas palavras para classificar vários tipos de expressão do amor. Mas amar o inimigo, nesse caso, é não odiar, não se vingar. Se ele depender de você para alguma coisa, você ajudar. Isso acontece muito na administração pública, sabe? Um dia você está lá por baixo, outro dia, olha aqui quem está me fazendo um pedido aqui no processo. Ah, me dá o carimbo de indeferido aí. Me dá. Ai, que sensação. Aí, você se vingou. Não foi justo. Vai ser corrigido. Então, por Jesus, a justiça divina é baseada no amor e na relação com Deus e com o próximo. Se eu não entendo o que é Deus, eu entendo o que é o próximo. É muito fácil amar aqueles que comungam das nossas crenças, das nossas opiniões. Não fazem assim os publicanos? Não foi o que Jesus perguntou? Não fazem assim os publicanos? E Jesus então fala assim, que mérito tereis? Não fazem assim também os publicanos? Eles se ajudam. Difícil é ajudar um samaritano. Difícil é ajudar um atribulado, né? Aí sim, é a justiça. O Livro dos Espíritos coloca a justiça como uma... Eu gosto muito dessa definição. Está lá nas questões 630 em diante. Tem várias partes, mas essa parte eu achei muito boa. A justiça divina é equilíbrio, é harmonia, é respeito às leis divinas e naturais, é responsabilidade perante as ações. Aí sim. A justiça é vista como uma consequência natural das escolhas e das ações humanas. É aquela frase que fala assim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não existe nada mais belo e justo do que isso. Mas a pessoa matou outro, como que ela vai reparar isso? Nessa vida não tem mais como. Mas nós somos espíritas, lembra? Então, eu vou reparar. E enquanto eu não reparar, eu estou parado, estou atrasado. Eu não evoluo. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Tudo mesmo. Até se você pegar uma caneta lá no seu setor que não é sua e levar para sua casa, você feriu a justiça dos homens e a de Deus. Pegar recurso que não é seu, segundo Emmanuel, pegar recurso público em benefício próprio é pior do que matar uma pessoa. Na análise que Emmanuel fez. Você desviar recurso que ia para hospital, que ia para remédio, que ia para... É uma dívida maior do que o homicídio. Às vezes o homicídio é por ciúme, é por, sei lá, por qualquer outra coisa. Mas ele fala que o crime de lesa sociedade, como ele fala, é mais grave do que o homicídio. E aí a gente pensa que no Brasil, estou ajudando minha família. Mas eu gosto disso aqui. Ela é a justiça. O que é a justiça? O que é a justiça divina? É a consequência natural das escolhas e das ações humanas. E, com o conceito das múltiplas encarnações, aí a gente
entende melhor esse negócio de conceito natural. Ok? Então, essa é a justiça divina. A consequência natural das nossas escolhas, das nossas ações e também dos nossos pensamentos. E para acalmar o coração é o seguinte, a correção vem proporcional ao erro, certo? A correção é sempre proporcional ao grau de ignorância que cada um tem, ou de conhecimento. O erro de uma pessoa que conhece a doutrina espírita, ele tem um peso muito maior do que aquele que não conhece. Sem querer assustar ninguém. Mas é claro. É igual o crime cometido por um juiz ou por um advogado. Né? O erro cometido por alguém que conhece a doutrina espírita, ele é mais grave do que quem não conhece. É aquele aluno que faz a prova, não podia ter errado essa. Essa eu não podia ter errado. Porque essa eu sabia. A gente falha, a gente erra. Sempre a gente acerta também. Nós percebemos isso. No íntimo, a gente sabe que errou. Só que a gente tenta não errar. Principalmente para nós outros que conhecemos a doutrina espírita. Então, agradecendo, né, o convite e a alegria de retornar a essa casa, eu encerro falando que a justiça divina é a consequência natural das nossas escolhas. E sabendo disso, né, eu rogo a Jesus que nos ilumine no momento de fazermos essas escolhas. Ok? Que assim seja.